alunos! Olá, meus alunos! Que bom estar com vocês de novo. E não sei se vocês lembram de mim, mas eu sou a Marielle, a professora de Química. Eu faço mestrado em Química, trabalho aí na escola já tem 9 anos, desde 2012. Desde 2012. Já faz um tempinho. A gente vai retomar os nossos estudos. Vamos trabalhar com os cadernos de apoio à aprendizagem. A escola já os entregou a vocês. Quem não pegou, passa lá na escola e pega seu caderno. Ele vai ser muito importante nas nossas aulas. Nós vamos seguir esse caderno. A gente vai ser nosso guia, assim, na matéria de química. Então, assim, com muita gratidão a Deus, com muito orgulho, com muita felicidade, eu dou as boas-vindas a vocês em mais um ano letivo, tá? Bom, vamos começar a nossa aula. Estejam todos com o material em mãos, que vai ser melhor para acompanhar. Eu vou apresentar aqui os slides. E a gente vai conversar um pouco sobre o que o material didático traz, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui os slides para apresentar. Aqui. Bom, o caderno de aprendizagem, ele intitula essa unidade como Água, fonte de vida. A gente não vai trabalhar com o primeiro capítulo agora. A gente vai trabalhar para o final, porque ele trabalha um conteúdo que acredito que vocês precisam de uma maturidade maior para poder entendê-lo, certo? Então, a gente vai começar do segundo capítulo, cujo título é Água, fonte de vida. Essa provocação que o caderno de aprendizagem traz, ele tá lá nas páginas 14 e 15. Né? Tem um texto que faz essa provocação. Que é de onde vem a água que você usa no seu dia a dia. Você já parou para pensar de onde que ela vem? Bom, basicamente, a água que é captada na superfície, captada aqui no rio, ela tem esse caminho aqui, ela faz esse percurso até chegar na sua casa. Porque a água ela também pode ser captada dos lençóis freáticos, que são aquelas águas que são acumuladas durante anos e anos e anos, e elas vão sendo vão descendo, né, para os lençóis freáticos, vão sendo sedimentadas pelas rochas e tal. Essas águas, elas já saem quentes, né, quando elas são captadas de lá. Então, basta colocar o cloro, ela está pronta. Mas as águas que são captadas aqui na superfície dos rios, elas precisam de um tratamento maior. Então, assim, a princípio, a água é bombeada e levada às ETAs, que são as estações de tratamento de água. Eu levei já os alunos daí, do colégio, para a estação de tratamento de água em Amargosa. E assim, lá eles são muito didáticos, eles explicam para você cada passinho, cada etapa dessa, ele leva nos tanques, onde são feitas cada etapa, mostra a coloração da água, tudo certinho. Então, assim, quem tiver com tempo livre, tiver disponibilidade e puder ir lá marcar uma agendar uma visita, vai ser de grande valor. Você vai entender bastante coisa, é bem legal. Gostaria de levar vocês lá, mas como estamos em pandemia, né? Então não podemos, mas é bem interessante. Continuando. Na estação, né, a água bruta ela vai receber um coagulante, que esse coagulante pode ser quem? Pode ser o sulfato de alumínio
ou sulfato férrico. E também vai receber um alcalinizante. Esse alcalinizante é para mudar o pH da água, torná-la mais alcalina. E esse alcalinizante, ele pode ser cal de colocar na parede, virgem ou hidratado. E isso serve para favorecer as reações químicas nas etapas seguintes do tratamento, nessas próximas etapas aqui, ó. Então, seguindo a seta, né? As próximas etapas. Dessa forma, é possível transformar toda a sujeira, toda a impureza em suspensão. Essas impurezas, elas ficam boiando na água e é como se funciona como água de piscina, mais ou menos, que você coloca também o sulfato de alumínio e ele vai criando uma camada, assim, uma esponja que ele absorve essa impureza e depois você vem com a peneira e retira. Só que no caso da água, né, do tratamento da água, não vai vir com uma peneira e vai retirar. Essa água é levada para algumas, deixa eu lembrar o nome. Ela é agitada, e aí vai juntar esses flocos, né, que tem as partículas suspensas, e vai ser removida nos decantadores. Os decantadores, a gente usa em casa também, isso, só que, claro, numa proporção muito menor, porque quando você tem uma água barrenta, que você coloca essa água para assentar, né, assim que a gente chama, para assentar, e aí você retira a água do barro, né, e você tem uma água mais limpa. É basicamente a mesma coisa que acontece nesses tanques aqui, ó, de decantação. Esse foi o tanque de floculação, onde são criadas essas esponjas, né? E cá é o tanque de decantação, onde essa água vai ficar descansando, a sujeira mais pesada ela vai assentar e você tem uma torneira aqui mais para cima, né, na superfície, mais próximo à superfície, que vai jogar essa água para o próximo tanque. No próximo tanque vai acontecer a filtração, propriamente dita. Só que assim, mesmo a água filtrada, ela tem algumas bactérias. Esqueci de falar para vocês que nesses flocos aí, dessa etapa de cá, tem algas, bactérias, vírus, micro-organismos que vieram da água bruta. Então, mesmo ele passando aqui pela filtração, é necessário matar esses micro-organismos, esses vírus. E para matar, você coloca o cloro, certo? Adiciona-se cloro. Em toda a estação de tratamento da água, tem que ter essa fase de cloração, que é para matar as impurezas, certo? E tornar a água potável, sem risco de transmitir doenças. E depois disso, é o momento de colocar o flúor. O flúor, ele vai servir para proteger a dentição. E além do flúor, você coloca também um pouco de cal, que é para equilibrar o pH e proteger a tubulação, para que não junte metais pesados que venham corroer essa tubulação depois. Finalizado todo esse tratamento, a água vai aqui para o reservatório, para desse reservatório fazer a distribuição, tá? Então tá tudo aqui, falando para vocês como é. Bombeamento, a coagulação, floculação, a decantação, a filtração, a cloração, o momento de colocar o cloro, o momento de colocar o flúor e a correção de pH, certo? Que é com a cal. E o reservatório de distribuição e depois a distribuição propriamente dita. Trouxe um vídeo que vai deixar isso bem mais claro para vocês. É em português de Portugal, mas é fácil de entender, tá? Ela não quer passar.
Espera aí que eu vou colocar o vídeo no tá na pasta mesmo, tá? Eu tinha colocado o link, mas não foi, não tem problema. A gente coloca o vídeo do mesmo jeito. Só um minutinho. A gente vai colocar esse vídeo aqui. Bom, gente, como vocês viram, nesse vídeo eles mostram quais, alguns, na verdade, dos materiais que tem no momento da filtração, que é areia, por exemplo, pedra, carvão ativado, que ajuda na filtração dos materiais. Depois disso, o caderno de aprendizagem ele volta a nos indagar, né? Mas tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês antes da próxima indagação.
Isso, esse caminho, isso, já está na próxima indagação, que é o seguinte: o caderno de aprendizagem nos pergunta como é que o filtro funciona. Vocês já pararam para pensar como é que o filtro funciona? Bom, de maneira geral, o filtro ele precisa ser capaz de remover as impurezas que porventura ainda ficam depois de todo esse tratamento de água feito nas estações de tratamento de água como em básica. E além disso, ele precisa tirar o gosto do cloro que vem na água e o cheiro do cloro. Quando a gente abre a torneira, vem aquele cheiro, né, de cloro. Ele precisa ser retirado. O filtro faz isso. A gente aprende quando é pequeno que a água ela é inodora, incolora e insípida. Ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Só que a água que vem da embasa, né, que chega na nossa torneira, ela tem cheiro e às vezes ela tem cor também. O filtro precisa resolver tudo isso. Nos filtros que não funcionam com eletricidade, como é que acontece? A água do filtro, ele vai e retém, né, as partículas, algumas partículas que ainda ficam na água encanada. E o material usado para reter essas partículas pode ser o quartzo, pode ser areia, como eu falei para vocês. A água, ela atravessa a areia, caso seja areia o material, e depois vai para uma outra etapa que é com carvão ativado. O carvão ativado seria, como posso dizer, alguns pequenos pequenos pequenas bolinhas, assim, de carbono cheio de poros. E esse carbono, ele retém as impurezas químicas, como, por exemplo, o chumbo, compostos inorgânicos. Ele faz essa filtração química, inclusive ele reage com cloro e retém esse cloro também. E dessa forma, ele elimina o odor e o sabor do cloro que normalmente está presente na água encanada. Depois de tudo isso, a água está pronta para beber. Uma coisa bacana desses filtros aqui de cerâmica é que ele é um isolante térmico, né? E por ser um isolante térmico, a água fica sempre fresquinha, gostosinha de beber, o que não acontece com os filtros de plástico, por exemplo. Aqui eu coloquei uma animação que mostra como esse processo, olha. Você tem a água que passa por aqui, pelo filtro. Esse carvão ativado, eu vou colocar de novo, ó, o carvão ativado, ele junta aqui as impurezas, ele retém as impurezas e a água desce limpinha aqui para a gente beber, né? Esse aqui é um infográfico que mostra como que as pessoas no mundo costumam consumir a água. Porque assim, o ideal é que cada pessoa consuma cerca de 50 litros de água por dia. Isso inclui banho, né, um banho de 8 minutos, sendo que você se molha, se molha, desliga, passa sabão e se enxágua. 3 descargas, isso aí gasta mais 18 litros, né, no banho 24, mais 18 nas descargas. 4 lavagens de mãos diárias, que é claro que a gente lava mais que isso, ainda mais na pandemia. Mas assim, você abre a torneira, molha sua mão, fecha, passa o sabão bem direitinho, né, todos os lados da mão, entre os dedos e tal. Abre a torneira de novo, enxágua a mão e fecha. Isso aí daria um consumo diário de 3 litros e 200 ml e 3 escovações diárias, mais 2 litros de água potável por pessoa. Eu, por exemplo, consumo bem mais, eu acho que todo mundo tem que consumir muito mais litros de água
por dia, no sentido de ingerir, né? Mais que 2 litros de água. Mas, no geral, gastaria-se 50 litros de água. Só que observe, os canadenses, eles consomem 600 litros de água, isso é um desperdício muito grande. Os norte-americanos e os japoneses consomem cerca de 350 litros de água cada um. Os europeus, 200 litros, os brasileiros, 187 litros, e os africanos, cerca de 20 litros de água. Olha que diferença. Eu trouxe esse infográfico no sentido de despertar a consciência para que cada um de nós economizemos mais água, para que não venha a faltar, né, para as futuras gerações. Seguindo na trilha, ela traz uma explicação lá nas páginas 16 e 17 da classificação das misturas. O que acontece? Quase tudo na natureza tá misturado, certo? Você não tem uma substância pura. Pode você encontrar com 80%, 90% de pureza, mas sempre tem alguma coisinha de uma outra substância. É muito difícil, né, tá puro. Agora sim, no laboratório, você consegue comprar algumas substâncias que são chamadas de PA, que tem um grau de pureza praticamente de 100%. Inclusive o álcool você pode comprar nos laboratórios, assim. Mas na natureza, nem o ar, ele é puro. Só tem uma substância, não é puro no sentido de poluído, não. Que também isso, né? Mas no sentido de ter mais que uma substância. Aqui eu trouxe essa imagem, como se fosse uma foto microscópica tirada do ar, que você encontra aqui moléculas de oxigênio e moléculas de água misturadas no ar, né? Mas assim, não tem só água e oxigênio no ar. O ar é constituído 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, que seria quando o material orgânico, como gasolina, por exemplo, ele não é queimado como se deve no motor dos carros. Então fica aquela fuligem, aquelas partículazinhas pretas no ar. Às vezes o ar fica um pouquinho cinza também. E aquilo ali é dióxido de carbono ou monóxido de carbono, quando a queima é ainda mais incompleta, é mais prejudicial ainda. Além disso, a gente tem argônio, tem água e tem alguns outros gases. A água, por exemplo, a água que sai da nossa torneira, como a gente viu, ela vem misturada com flúor para proteger o dente contra a cárie, tem cloro. Enfim, é difícil você achar uma substância pura, pura, pura. Nem o ouro, a prata, os metais preciosos, eles são puros. A gente tem, né, ouro 18, ouro 24, que é o grau de pureza desse ouro. Bom, mas o que é a substância pura, então, né? É toda substância que é constituída por moléculas iguais, né, quimicamente equivalentes, ou seja, iguais. Então, se você tem só um tipo de molécula, você tem uma substância pura. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, imagine que isso aqui é um sistema. O sistema é um recorte que você faz no material, uma quantidade pequena do material que você pega para analisar. Esse é um sistema. No livro de vocês tem essa definição, inclusive. Então, você tem aqui um sistema com substância pura, e essa substância pura tem moléculas que só têm um elemento químico, são constituídas por apenas um elemento químico.
Nesse caso aqui, a gente tem o oxigênio, o gás oxigênio. Você só tem moléculas de oxigênio, por isso é uma substância pura simples. Cá nesse outro recipiente a gente tem água, apenas água. Só que, lembram da fórmula da água? A fórmula da água é H2O. Você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Observe, esses pequenos, aqui a setinha, esses 2 pequenos são hidrogênios, esse maior é oxigênio. Então, você tem uma molécula que é constituída de 2 elementos químicos. Então, ela é uma substância pura, porém ela é composta. O livro de vocês traz esse esqueminha aqui, explicando muito bem essa questão de matéria, de sistema, como é que funciona tudo isso. Então, vamos ver cada pedacinho, tá? A matéria é o sistema que você pega para análise. Então, se você pegar um copo com água, uma barra de ouro, um zinco, um pequeno fragmento que você pegar para análise, essa é a sua matéria. E aí você vai olhar se esse sistema que você pegou para analisar é homogêneo ou heterogêneo. Homo, ele vem de igual. Então, se o sistema for homogêneo, ele é todo igual. Ele só tem uma fase, você só enxerga uma coisa. Então, assim, nesse sistema homogêneo, ele pode ser constituído por uma substância pura, quando você só tem moléculas iguais, um único tipo de molécula naquele sistema, ou ele pode ser uma mistura homogênea, onde você tem várias substâncias, só que elas estão todas assim intrínsecas uma com a outra, você só enxerga uma coisa. Repetindo, não é porque o sistema é homogêneo que ele é puro, certo? Ele pode ser uma substância pura, ou ele pode ser uma mistura muito bem misturada, digamos assim. E o sistema heterogêneo. Aí eu repito, não é porque é heterogêneo que não pode ser uma substância pura. Ele pode ser uma substância pura, certo? Só que essa substância pura, ela está em estados físicos diferentes. Você pode ter uma água e essa água, ela tem parte dela no estado sólido, ou seja, um gelo, e a água no estado líquido, por exemplo. Esse é um exemplo muito clássico de um sistema que é heterogêneo, você consegue enxergar mais que uma fase, nesse caso duas, mas é uma substância pura, você só tem água, só tem H2O ali, a única molécula que você tem é H2O. Então, é uma substância pura, embora seja heterogênea, porque está em estado físico diferente. Outro exemplo, a água fervendo. É heterogêneo, você consegue perceber ali a fumaça e a água. Então, você tem 2 estados físicos, que é o líquido e o gasoso, mas você só tem uma molécula, que é o H2O. E pode ser uma mistura heterogênea, onde você tem várias substâncias misturadas ali, tá? Que é o mais comum. Bom, então, as misturas, elas são matérias que são constituídas por mais de um tipo de molécula. Nesse caso aqui, a gente pode observar uma molécula do gás hidrogênio, uma molécula do gás oxigênio, uma molécula de água, uma molécula de metano, uma molécula de amônia, certo? Você tem várias moléculas, várias substâncias misturadas aqui nesse recipiente. Então, você tem uma mistura. Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, como a gente já viu. Quando você tem a junção de 2 ou mais substâncias, obviamente você tem uma mistura, e aqui a gente tem um exemplo de uma mistura homogênea, que seria o ar, como a gente já conversou sobre. A gente tem a água, a gente tem o gás nitrogênio, a gente tem o gás oxigênio, certo? Então, o ar é um exemplo de uma mistura, só que essa mistura ela é homogênea. Você só enxerga uma fase, também chamada de monofásico, porque você só enxerga uma fase. E cá a gente tem a água e tem a areia.
A areia, obviamente, não se mistura com a água, então é heterogênea, você enxerga 2 fases, enxerga a água, enxerga a areia. Aqui a gente tem uma definição de misturas homogêneas. As misturas homogêneas possuem apenas um único aspecto, isto é, as propriedades químicas são as mesmas em toda a extensão, você só tem uma fase. Então, assim, a gente tem água mais açúcar dissolvido. É claro que você vai dissolver uma quantidade de açúcar em um copo com água. Se você colocar muito açúcar, obviamente esse açúcar não vai dissolver todo. E aí a gente tem uma mistura, ela está super saturada, mas isso é um assunto para frente. Agora a gente vai pensar no copo com água com uma pequena quantidade de açúcar dissolvido. Então você não vai enxergar a água e o açúcar de jeito nenhum. Você vai enxergar a água com açúcar, ou seja, você vai enxergar a água, certo? Você vai enxergar apenas uma substância. Observe, você não vai ver as gotículas de açúcar, você só vai ver a água. Então ela só tem uma fase. Então é homogênea. Cá embaixo você tem água e o óleo. Independente da quantidade, você pode colocar 1 litro d'água e 2 gotas de óleo. Você vai enxergar o óleo. Ele não vai se misturar com a água. Então você tem uma mistura heterogênea, ok? E aí você tem um aspecto diferente entre essas fases, e as propriedades químicas também são diferentes em toda a extensão dessa mistura. Mas o que é fase mesmo? Fase é cada aspecto homogêneo da mistura. Então, cada parte que você enxerga assim tão transparente, tão limpa, é uma fase. Nesse caso aqui, a gente tem óleo, água e areia. Você tem 3 fases e 3 substâncias. Mas, por exemplo, se eu colocasse aqui junto com a água um óleo, acrescentasse a esse sistema um óleo. Um óleo não, um álcool. Acrescentasse esse sistema um álcool. Esse álcool ele ia se misturar com a água. Então, o que ia acontecer? Você ia continuar tendo 3 fases, só que ao invés de 3 substâncias, você passaria até 4, porque o álcool ele mistura com a água e fica uma fase só. Então, teria a fase de água com álcool, mais a fase de óleo, mais a fase de areia, certo? Aqui tem mais uns exemplos para a gente fixar. Observe, você tem água e areia. O que acontece? A água não mistura com a areia, como a gente já viu. Então, você tem 2 fases. Como você tem 2 fases, a gente diz que é bifásico, bi de 2, né? Então, é um sistema bifásico. E você tem 2 substâncias também. Então, nesse caso, você tem 2 fases e 2 substâncias. No caso de cá, óleo, água e areia, como a gente já viu, a gente tem 3 fases, ó, 3, certo? Trifásico. E você também tem 3 substâncias. Cá, você tem, ó, gelo, água e limalha de ferro. Você tem um sistema que é trifásico, né, que você tem 3 fases, você consegue enxergar 1, 2, 3 fases. Só que agora você só tem 2 substâncias, porque a água e o gelo é uma substância só, certo? Então você tem um sistema com 3 fases e 2 substâncias. Você poderia também ter um sistema, por exemplo, com 5 fases e 4 substâncias. Você poderia ter o contrário também, um sistema com 4 fases e 5 substâncias. Isso é só para mostrar para vocês que nem sempre o número de substâncias coincide com o número de fases. Vocês têm que parar e pensar, analisar cada situação, certo? E tem aqueles, assim, que parecem, mas não são, como é o caso do leite. O leite, quando você olha a olho nu, digamos assim, você tirou a mata, ficou só o leite. Então, aparentemente, é homogêneo,
Só que quando você coloca no microscópio, aqui é uma foto tirada no microscópio, uma representação, na verdade, você vê ali misturado no leite bolinhas de gordura. Essas bolinhas de gordura criam o quê? Uma outra fase. Então você enxerga o leite e enxerga a gordura. Isso significa, então, que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Ou seja, o aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas ao que você enxerga a olho nu, mas também à utilização de aparelhos como o microscópio, ok? Então, a observação da imagem vista no microscópio, o microscópio, nota-se que o leite não é homogêneo, e sim heterogêneo. Agora, alguns exercícios para ver se vocês entenderam. Eu quero que vocês aí da casa de vocês respondam junto comigo, na verdade, antes de mim, e que vibrem a cada resposta correta, que eu sei que vão ser todas, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns sistemas. Nós temos 3 sistemas que nós vamos analisar. Esse primeiro sistema, eu pergunto a vocês, ele tem quantas fases? Tempo para vocês pensarem. Quem respondeu 3 acertou. A gente tem 3 fases, que são a água, o gelo e o óleo. Mas quantas substâncias tem nesse sistema? 2. Quais são? Nós temos o óleo e temos a água, porque gelo e água são a mesma substância. Então a gente tem um sistema trifásico, porque tem 3 fases, mas nós temos 2 substâncias. Faço a mesma pergunta aqui. Isso aqui, no sistema 1, logicamente, é uma mistura, né? No sistema 2, a gente tem quantas fases? Tic-tac, tic-tac. Nós temos 2 fases, que é o gelo e a água. E me digam, é uma substância pura ou mistura? Uma substância pura, a gente só tem água aqui. E a gente também tem só uma substância. Então, resumindo esse sistema, nós temos uma substância, portanto, é uma substância pura, só que tem 2 fases, porque está em estado físico diferente, certo? Aqui, ó, ele é bifásico com uma substância. Bifásico, 2 fases. E o de cá, quantas fases tem? Quem respondeu 4 fases está certo. A gente tem óleo, gelo, água e areia, né? Óleo, gelo, água e areia. Nós temos 4 fases distintas que nós enxergamos aqui. Então, ele é polifásico. Só recapitulando, se você só vê uma coisa, é monofásico. Mono igual monossílabo, tá? Monofásico. Se você enxerga 2 coisas, é bifásico. Se você enxerga 3 fases, é trifásico. E se você enxerga mais que 3 fases, é um sistema polifásico, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema polifásico, só que a gente não tem 4 substâncias, nós temos 3, que são óleo, água e areia, porque gelo e água é a mesma substância, né? Ok. Mais um exercício. Se a gente colocar bastante água em uma mistura formada por sal, areia e açúcar, a gente tem quantas fases e que tipo de sistema?
Já deu tempo para vocês pensarem? Olha só, vamos pensar, né? Se a gente tem água e sal, a gente consegue enxergar os dois? Não, né? A gente vai enxergar a água salgada apenas. Então, até aí uma fase. Se você acrescenta a essa água salgada areia, aí sim você vai enxergar a água salgada e a areia. Então, duas fases até esse momento. Depois, você acrescenta açúcar. O que vai acontecer com o açúcar? Ele vai se misturar à água salgada. Então, você vai enxergar o soro caseiro, né? Água, sal e açúcar, que formam uma única fase, e a areia. Então, você, nesse sistema todo aí, composto por uma, duas, três, quatro substâncias, né? Ele é composto por quatro substâncias, mas ele só tem duas fases. Uma que tem água, sal e açúcar, e a outra fase que é a areia. Então, ele é bifásico, tem duas fases. Como ele tem duas fases, ele não pode ser homogêneo, né? Ele só pode ser heterogêneo. Então, a resposta correta seria a letra D, um sistema heterogêneo com duas fases, ou seja, bifásico. Mais um exercício. Eu quero que vocês me digam se essas coisas são homogêneas ou heterogêneas. Você tem um álcool líquido. É homogêneo ou heterogêneo? Acertou quem respondeu homogêneo. Você enxerga uma coisa só. Só que eu pergunto, e substâncias? Quantas substâncias tem aí? Ele é puro? Não, ele não é uma substância pura. E esse 70 aqui está te dizendo o seguinte: está te dizendo que nesse litro de água você tem 70% de. Ou nesse litro de álcool, você tem 70% de álcool, ou seja, 700 ml de álcool e 300 ml de água, certo? Então, 70% desse litro é álcool e 30% desse litro é água. Se fosse um álcool 96, seria 96% de álcool e 4% de água. Ou seja, 960 ml de álcool e 40 ml de água, certo? E aqui, um álcool gel, coisas bem atuais, assim que eu trouxe, álcool e água. No álcool gel, você enxerga esses flocos aqui, tá vendo? Essas partículas. Portanto, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. E quanto à substância, segue a mesma coisa que o álcool líquido. E a água, gente? A água mineral, ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Mas é uma substância pura ou mistura? É uma mistura. O nome é água mineral. Significa que tem minerais aqui dissolvidos nessa água, certinho? Então, a água mineral, ela é homogênea, mas ela é uma mistura. Ela não é substância pura. Assim como o álcool também é uma mistura. Agora, se fosse uma água com gás, aí você enxergaria o gás, às vezes, né, dependendo da composição. Se der para enxergar o gás, ela vai ser heterogênea. Se não der para enxergar o gás, ela vai ser homogênea. E aqui, substância pura ou mistura? Você tem um chá. Esse chá, você não enxerga outras coisas além dele mesmo. Então, você tem um sistema aqui homogêneo. Ok, mas é uma substância pura ou mistura? É uma mistura. Você tem a água misturada com as ervas, né? E cá, você tem, ó, água com gelo. Obviamente, esse sistema ele é heterogêneo, porque você está enxergando duas fases. Está enxergando a água e está enxergando o gelo. Mas é uma substância pura ou uma mistura?
é uma substância pura. E eu trouxe esse exemplo só para desmistificar mesmo na cabeça de vocês. No chá você tem um sistema que é homogêneo, no entanto é uma mistura. Na água com gelo você tem um sistema que é heterogêneo, mas é uma substância pura. Então você tem que realmente analisar caso a caso para perceber se é uma substância pura ou se é uma mistura, se é homogêneo ou se é heterogêneo, certo? E quantas substâncias tem ali. E vocês todos receberam na sexta-feira passada o roteiro de estudo. Quem não recebeu, vai lá na escola pegar o seu roteiro, porque a sua frequência, a sua aprovação, a sua nota depende dessas atividades que vocês vão fazer e vão entregar lá na escola. Então, por favor, não deixem de fazer nenhuma atividade. E eu quero conversar com vocês sobre esse roteiro, explicar passo a passo cada questão, como é que vocês vão fazer. A gente vai pegar aqui esse roteiro para apresentar a vocês. Vou aumentar o zoom para vocês enxergarem assim bem direitinho. Olha só. Quando vocês receberem o material, esse roteiro aqui, que a Pro preparou com muito carinho, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar a série, a turma de vocês, a data. Aqui tem uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês, tipo uma cartinha aqui, com muito carinho, como eu falei. Tem algumas dicas de como vocês vão resolver. Coloquei a cada questão em que página da trilha essa questão está. Tem nessa primeira etapa, tem algumas perguntas, todas elas estão lá no caderno de apoio à aprendizagem. Eu também conversei aqui na aula, que é de onde vem a água que você usa no dia a dia, como é que a água chega na sua casa, como funciona um filtro, o que é uma mistura para química, o que significa fases, características da mistura, características da mistura homogênea e da mistura heterogênea, certo? Aqui na página 17 da trilha, ele pede para vocês fazerem uma lista com materiais do seu dia a dia que são misturas homogêneas e são misturas heterogêneas. Então, eu peguei, fiz aqui essa tabelinha para vocês colocarem esses materiais. Tem 10 linhas na coluna de homogêneas e 10 linhas na coluna de heterogênea. Então, por exemplo, na mistura homogênea, você pode colocar lá café. E na mistura heterogênea, você pode colocar café com biscoito, por exemplo, certo? Aqui embaixo são as questões de marcar, que estão lá na página 18 da trilha. Vocês vão responder aqui, porque vocês não vão destacar a trilha que a escola fez tão bonitinha, entregou a vocês, vocês vão responder aqui, certo? Para não ter que destacar. Nessa questão de cá, eu enxergo duas respostas corretas. Então, se vocês marcarem uma das duas, tá certo para mim, ou se vocês marcarem as duas, também tá correto, certo? Nessa daqui. Temos a mistura homogênea quando? Eu enxergo duas respostas corretas para essa questão. Cal, quantas fases estão presentes na mistura? Que é semelhante aos exercícios que a gente fez. Você vai analisar, ó, você tem água, óleo, álcool, gelo, sal e açúcar. Você tem que parar para pensar o que é que se mistura entre si. Por exemplo, a água mistura com óleo, para você saber quantas fases tem, né? Mas a água mistura com álcool, e aí se mistura, você não conta duas fases, você vai contar uma. E aí você vai somando o número de fases para saber esse sistema aqui formado por esses cinco, 6 componentes. A gente consegue enxergar quantas fases nesse sistema, certo? Você tem que parar para pensar o que é que mistura. E aqui a Pro colocou algumas questões a mais do que vinha na trilha, para que você aprenda ainda mais, certo? Aqui você tem, ó, 5 sistemas.
que vocês vão analisar cada um a um. Você vai pensar, quais são homogêneos, quais que se misturam tão bem, tão intrinsecamente, que você consegue enxergar só uma coisa. Você vai olhar, a água e o óleo, eu consigo enxergar quantas fases? E areia e álcool? E água e sal? E água e álcool? E gás carbônico e gás oxigênio? E aí, depois que você analisar, você até pode colocar aqui do lado homogêneo, heterogêneo e tal. E aí, cá você vai marcar quais são homogêneos. Só me interessa que vocês marquem os homogêneos aqui, tá? Ah, homogêneo é X, X e X. Então, eu vou colocar essa opção, certo? Depois vocês vão. Essa aqui é muito legal, porque aqui vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Vocês vão pensar, ó, eu tenho água líquida e água sólida, ou seja, água mais gelo. Eu tenho quantas substâncias aqui? E quantas fases? E o nome delas, por exemplo, eu tenho aqui 2 fases, então é bifásico. Ah, não, eu não tenho 2 fases, só tenho uma fase, então vai ser monofásico. Não, e se forem 3? Aí vai ser, você vai colocar o número 3 e trifásico, entendeu? Você vai colocar aqui quantas fases você enxerga e o nome que se dá, se é monofásico, bifásico, trifásico ou polifásico. E cá a classificação. Esse sistema aqui, ele é homogêneo ou heterogêneo? Ok? Isso você vai fazer para todos. E por último, você vai colocar aqui verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações. Finalizei o roteiro de vocês com um versículo que mostra quão grandioso é esse Deus, né? Ele é mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, das águas bravas, né? Ele é mais poderoso que isso, mais poderoso do que as ondas do mar. Quem é? Aqui é assim, é o Senhor nas alturas. Esse versículo está em Salmos 93:04. E é que a gente possa confiar nesse Deus, fazer a vontade dele, seguir o que a palavra dele ensina. Que com certeza, além de agradar a Deus, seremos muito felizes e teremos sucesso nas nossas vidas. Então, um beijo, forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, bons estudos. Qualquer coisa, é só vocês me escreverem no privado. E também convido vocês a visitar a sala de vocês no Google Sala de Aula. Eu vou colocar lá o roteiro, os slides da aula de hoje, o caderno de aprendizagem, tudo lá, certo? Qualquer dúvida é só falar. Não fale no grupo porque eu tenho muita coisa para fazer, então às vezes eu não consigo dar conta de ler tudo. Mas falem no privado que eu respondo, tá? Fiquem na paz. Tchau.